para as outras, né, colegas. Olá, Ariana, boa noite, tudo jóia? Como que foi de final de semana? Deu para descansar? Renovada para mais uma semana? Tamo aí, ó. Gente, que doideira, né? Já passou agosto, setembro já está acabando, daqui a pouquinho é outubro. E aí o Enem já está na porta. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu compartilhar aqui. Ah, eu que tenho saudade. Eu, sem conhecer vocês, pra você ter uma ideia, eu tenho saudade de vocês, ó. Às vezes, ao longo da semana, e como a gente não se vê tanto, né? Infelizmente, às vezes a gente só se vê uma vez por semana aqui, que não é toda semana que eu dou inglês, mas quero muito conhecer vocês. Vai ser um grande presente para mim ter a oportunidade de conhecer vocês, a gente ter uma troca, tomar um café, né? E papear um pouquinho. Eu vou compartilhar. Pode falar, Ariana, fica à vontade. Não, eu consegui sem querer mexer. Ah, não, de Desculpa boa. aí. Não, problema nenhum, gente. Nossa, eu até gosto quando vocês ligam o microfone, mas fiquem à vontade, tá? Da forma que vocês acharem melhor. Se sintam mais à vontade. Nossa, Essa aula, parece. ah, essa aula de hoje, a gente eu vou estar abordando com vocês duas áreas, né, dentro da biologia. Ariana, no caso, você não estava na aula passada, e aí eu comentei tanto com a Roberta, né, quanto com a Luísa, que eu mudei um pouco a minha metodologia, né? Eu também, depois, quando eu fui reassistir as minhas aulas, eu percebi que estava teórico demais, estava com conteúdo demais, e eu, por ser a primeira vez que eu estou dando aula, né? Eu percebi que não é bem assim que funciona, no sentido de dar tudo da biologia no cursinho e, de certa forma, não abordar nada, né? Porque eu estava passando tudo e não estava abordando nada. E aí eu falei, não, deixa eu repensar isso, deixa eu mudar essa forma. Eu já tenho o material, né, que o Júlio passou para mim, creio, espero que tenha passado para vocês também, que é o caderno do Enem de 2020, aquele com as respostas do Bernoulli, né, o caderno cinza, enfim, espero que vocês tenham ele. E aí eu falei, não, deixa eu achar dentro do grupo, né, das ciências da natureza as questões de biologia, deixa eu ver que temas que estão sendo abordados aqui que eu consigo direcionar minimamente, né? No caso, eu estou torcendo para que esses temas sejam abordados de novo no Enem desse ano. Mas pelo menos eu acho que é menos generalista do que eu ficar passando todo o conteúdo. Pelo menos eu consigo entrar em algum tema. Normalmente o Enem tende a repetir alguns temas, né? E eu acho que fica uma forma mais dinâmica. E aí vou precisar da opinião de vocês hoje de novo. Se está legal, se está funcionando, se melhorou a dinâmica da disciplina, se tem menos conteúdo, muito texto, muita coisa assim. E aí, falando um pouquinho das vitaminas, desse primeiro tópico que a gente vai estar abordando nessa aula, eu já trago aqui a questão 91 do caderno do Enem de 2020, né? Esse que a gente tem aí que o Júlio passou para gente. E aí a questão é a seguinte: os suplementos vitamínicos, são indicados por médicos a pessoas que comprovadamente têm menos vitaminas no corpo do que o necessário, por alimentação precária ou por problemas de absorção dos nutrientes, e a quem precisa de tratamento por alguma doença. Nesse caso, a vitamina vira remédio, como a B3, e aí, ó, B3 é um tipo de vitamina, tá? Como a B3, que tem sido prescrita por alguns médicos contra o colesterol alto. Mas tem também o pessoal que compra, né, que compra vitaminas sem prescrição ou nenhum problema de saúde. As pessoas acreditam que precisam tomar mais vitaminas para que se sintam melhor e proteger a saúde, diz o professor de nutrologia da Unifesp, o Fábio Ancona Lopes. Está aí um problema, né? Na combinação de alimentos e suplementos. Se ultrapassarmos a dose certa de que o corpo precisa, vai sobrar vitamina e o excesso cai fora. Então, assim, né? Aí os suplementos podem não suplementar nada. Então, você vai gastar dinheiro, né? Só levar seu dinheiro embora, dar uma sobrecarga no seu corpo, né? Porque o corpo vai ter que, quando gera esse excesso, isso vai para algum lugar através do metabolismo, né? Que é um pouco
das aulas que a gente já assistiu um pouquinho no passado, né, nas primeiras aulas. E aí, a pergunta seria a qual? O excesso do tipo de vitamina mencionado na reportagem pode ser eliminado do corpo, pois é A, expelido juntamente com as fezes, ou seja, né, essas vitaminas, esse tipo de vitamina, as vitaminas do complexo B, no caso a B3 é uma dessas vitaminas. Ela pode ser eliminada do corpo através, né, juntamente com as fezes. Ela pode ser solúvel na água que compõe a urina. Ela pode ser consumida nesse grupo, pode ser consumido durante a respiração celular, ou eles, né, podem ser digeridos parcialmente pelas enzimas biliares. E como uma última opção, essas enzimas, essas vitaminas, elas serem dissolvidas nas gorduras metabolizadas pelo fígado. E aí, vamos começar então um pouquinho falando sobre vitaminas, né? Então, os seres vivos, todos nós, somos compostos quimicamente, né, por compostos orgânicos, né, que são aqueles compostos por carbono, os glicerídeos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, que é onde a gente vai estudar hoje, e os ácidos nucleicos. Já também, né, ele é composto por compostos inorgânicos, né, que no caso a água e os sais minerais. Então, o sal, o NaCl, né, e alguns outros sais minerais são compostos inorgânicos e junto com os orgânicos eles vão estruturar a gente, né, os seres vivos. As vitaminas, elas são substâncias orgânicas indispensáveis para a saúde do corpo humano. Elas vão auxiliar no metabolismo celular, favorecendo que reações químicas, né, elas possam absorver os nutrientes. Então, elas podem ser encontradas tanto em pequenas quantidades em alimentos de origem natural e em forma de industrializados, em alguns produtos industrializados que a gente conhece. Por exemplo, né, a vitamina C em remédios, em comprimidos, aqueles comprimidinhos laranjas, né? Isso é um processo de industrialização. No caso aí, como comprimidos polivitamínicos. A ingestão adequada das vitaminas, ou seja, né, se a gente se alimentar de alimentos que têm aí uma gama de vitaminas, traz inúmeros benefícios ao nosso organismo, né? Tornando o nosso corpo mais resistente a vírus, a bactérias e nos deixando, né, de certa forma, aí mais belas, né? Todas vocês, todos nós, com pele, cabelo, unha mais resistentes e mais saudáveis, né? E aí vamos conhecer então algumas das vitaminas que a gente tem. Primeiro, a gente vai ter a vitamina A, ou o beta-caroteno. Ele é fundamental para a saúde da pele, da visão, do sistema imunológico e proteção contra doenças degenerativas. Pode ser encontrado no leite, queijo, manteiga, gema do ovo, peixes gordurosos e algumas frutas e vegetais amarelos, como por exemplo o pimentão amarelo, a cenoura, a batata baroa. E aí, falando um pouquinho então da vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ele atua na produção de colágeno, né, que é essencial para a saúde da pele, dos dentes, das gengivas, dos ossos, além de possuir propriedade antioxidante, que protege o coração e doenças como câncer. Pode ser encontrado, né? Então a gente consegue, comendo alguns produtos, ingerir vitamina C através das frutas cítricas, do tomate, do pimentão, de algumas verduras, né, e frutas verdes escuras. Então, o carro-chefe, né, da vitamina C, laranja, mexerica, limão, mas também, né, couve, brócolis, todas essas que têm cores muito verdes, a selga, não sei se aí na região de vocês, no bairro de vocês, na comunidade, vocês têm uma folha que chama Oropronobris. Oropronobris tem muita vitamina C, né? Ela é uma folha verde muito escura. Mas vamos lá. E aí a gente tem também a vitamina E, ou tocofenol, que é um outro nome que essa vitamina também que vocês podem encontrar aí nos lugares. Então, o tocofenol, ou vitamina E, trata-se de um tipo de antioxidante que fortalece as células. Então, é uma vitamina que protege as células das ações dos radicais livres. Né? Os radicais livres, eles são algumas coisas que a gente consome
e que eles podem desestruturar as nossas células, eles podem entrar e romper, às vezes, até o nosso DNA. E é muito comum, por exemplo, né? As pessoas que são fumantes, em alguns tabacos, alguns cigarros, existem alguns radicais livres, né? Quando a pessoa está fumando ali. E isso pode não, né? Isso vai ali para o organismo e pode causar alguns efeitos maléficos para a célula, que é o que a gente fala de radicais livres. E aí, no caso da vitamina E, né, a sua principal fonte natural são os vegetais oleosos. Então, milho, a azeitona, castanhas, sementes e abacate. Inclusive, já comprei o abacate, já consumi o abacate aí de vocês. É uma delícia. E aí, falando então das vitaminas do complexo B, que é a vitamina que a pergunta, né, foi feita, da B3. E aí é um complexo com vários B, B1, B2, B3, B12, B9. E aí esse complexo, né, esse grupo de vitaminas que tem a letra B, elas mantêm a saúde da pele, dos nervos, dos olhos, dos cabelos, do fígado. Por quê? Porque elas atuam no metabolismo e são fundamentais para os músculos. Então, para quem pratica atividade física, para quem às vezes trabalha e precisa, né, gasta muita energia do corpo, então as mulheres que são diaristas, as mulheres que são agricultoras rurais, né? Então essas pessoas estão ali andando, mexendo, pegando, levantando, carregando as coisas, isso tudo mexe muito, exige muito do organismo, que quando ele está fazendo o metabolismo, ele encontra ali vitaminas do complexo B para poder ajudar nessas funções e não prejudicar o corpo. É possível encontrá-las em grãos como aveia, centeio, arroz integral, né, o arroz com a casca, essa casquinha onde estão as vitaminas do complexo B, e algumas verduras também verdes escuras. E aí eu estou colocando, né, gente, as imagens de alguns alimentos que estão presentes nessas vitaminas, né, que eu estou falando aqui para vocês. Outras vitaminas que a gente tem são o ferro, né? O ferro também é uma vitamina essencial para a constituição de um organismo, né? Então, esse mineral essencial, né, ele é essencial para a formação das células vermelhas do sangue, as hemoglobinas, né? Aquelas células que fazem o transporte de oxigênio dentro do nosso organismo, né? Sendo que o ferro é fundamental para a absorção de oxigênio no corpo. Podem ser encontrados em carne vermelha, carne de boi, carne de porco, grãos como feijão e em alguns frutos do mar. Já o magnésio, né, que é um mineral também, mas aí ele tem a função de uma vitamina, ele age nas reações enzimáticas envolvidas no metabolismo para absorção de nutrientes. Então a gente come algumas comidas, alguns alimentos, e o organismo ele não consegue digerir aquilo não consegue, a célula não consegue absorver. Ela precisa de alguns íons, nesse caso, por exemplo, o magnésio como um íon, né? E lá na química que a Karina está dando para vocês, esse íon ele tem essa função química e também metabólica que vai fazer com que o organismo consiga absorver alguns alimentos, que de certa forma, se não tem a presença do magnésio, por exemplo, o organismo não absorve. A gente elimina aquilo ou nas fezes ou pela urina. E aí, finalizando aqui, a gente vai ter o cálcio, que também é uma vitamina, né, e constituinte fundamental dos ossos, e também atua como um neurotransmissor. Então, o cálcio ele tem tanto uma função estrutural nos nossos ossos, no dente e no dente também, como ele tem uma função extremamente importante lá no nosso cérebro, lá na parte que está relacionado aos neurotransmissores, né? No caso, aí falando um pouquinho dos neurônios, dos axônios, nessas conexões que acontecem, que nos ajudam a raciocinar, pensar, lembrar e até mesmo mandar os comandos para o corpo, o cálcio tem uma importante função. Ele precisa de estar presente, ou seja, a gente precisa de comer um pouco desses alimentos que possuem cálcio para a gente manter isso tudo regular. Principalmente, por exemplo, crianças, né, que estão crescendo, estão se desenvolvendo, os adolescentes, fazer o consumo de cálcio, né? Porque afinal de contas o osso dessas pessoas, dessas faixas etárias, estão ali crescendo, se expandindo. E aí a última vitamina que eu trouxe para a gente poder bater esse papo, que é a vitamina K, né? Que ela é, no caso, potássio. Então, o potássio também tem uma função de vitamina.
e ele é produzido pela microbiota intestinal. Lembrando que a gente tem alguns organismos que vivem dentro da gente e que esses organismos estabelecem uma relação de simbiose conosco, né, que é da última aula, onde a gente ajuda eles e eles nos ajudam. Então fica essa relação aí onde todo mundo convive bem, um ajudando o outro. E aí, graças a alguns dos micro-organismos, né, principalmente bactérias que a gente tem no nosso intestino, elas que vão fazer essa absorção para a gente do potássio. Elas que vão ajudar o nosso corpo a absorver o potássio através de atividades metabólicas presentes lá no intestino. E aí, existe uma classificação das vitaminas, e isso que eu acho que é o mais importante, né, além, lógico, de entender o que são as vitaminas, é que elas são divididas em dois grandes grupos. Então, a gente tem primeiro as vitaminas que são lipossolúveis. Então, e aí lembrando lá das outras aulas, né? O que é uma coisa lipossolúvel? Lipo está ligado a gordura, óleo. Solúvel é de solubilidade. Então, são vitaminas que elas são solúveis na presença de gordura, de lipídio, de óleo. Já a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, né? Que aí no caso é o complexo B, lembrando aí da questão, e a vitamina C. Elas são hidrossolúveis. Então a água tem o poder de levar elas embora, carregar elas embora, ou consegue dissolver ela dentro de uma célula ou dentro de um tecido, né? Então, assim, existem essas duas características. Então, as vitaminas do primeiro grupo, elas são insolúveis em água, né? Que a gente pode falar que algumas enzimas, elas vão, por exemplo, para o nosso fígado, para o nosso pâncreas, isso é até um problema quando a gente consome muita proteína, muita vitamina que é lipossolúvel e o nosso corpo não consegue, né, eliminar, ou através das fezes ou através da urina. Então isso fica acumulando no nosso corpo. E tudo que acumula demais pode ser um problema. E aí, sendo absorvidas juntamente com os lipídios, e por fim são transportadas, as vitaminas lipossolúveis, elas são transportadas para o fígado através do quilomicron, né, que é um mecanismo que vai fazer com que ocorra essa absorção lá no fígado e vai ficar lá, e vai ficar acumulando, acumulando, acumulando vitamina. Enquanto que as vitaminas hidrossolúveis, embora tenham uma estrutura química diversa, né, que aí no caso a vitamina, o complexo B é B1, B2, B3, tem vários Bs, e a vitamina C, que vai dar essa característica de uma grande diversidade, elas são moléculas polares. E aí, mais uma vez, lembrando lá na Carina em química, né? Elas são moléculas que têm polos diferentes, polo positivo, polo negativo, elas não são neutras. Com isso, elas conseguem ser solúveis na água, porque a água também tem uma polaridade. Então, meio que atrai ali a água, quando ela vem, ela atrai, graças à polaridade da água, essas moléculas, né, as moléculas hidrossolúveis, no caso, as vitaminas hidrossolúveis, e consegue mobilizar, né, fazer com que elas desloquem aí, dependendo de onde elas estão. Aqui eu trouxe esse gráfico que eu achei ele muito interessante, que é um gráfico que apresenta as características gerais das vitaminas lipossolúveis, aquelas que estão lá ligadas à gordura, aos óleos, e as hidrossolúveis, essas que são diluídas em água. E aí tem algumas características aqui, e aí a gente vai focar na segunda linha, na linha excreção. Né? A linha que fala excreção é jogar fora, jogar para fora. E aí a característica de excreção, para as vitaminas lipossolúveis, elas são jogadas para fora, mas na verdade não é jogado para fora, elas vão acumular na bile. Então, né, a forma do corpo tirar de onde elas estão e jogar para algum lugar para ficar guardado, esse lugar é a bile. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são eliminadas ou pela urina ou pelas fezes, sendo que a gente imagino que deu para entender que, pelo fato da gente eliminar a água através da água, por exemplo, com a nossa urina, então uma grande parte delas vai tender a sair nessa via. Vamos voltar então para a pergunta, né? Que aí agora é a hora que eu quero ouvir, pelo menos vocês aí, ou falando, fiquem à vontade para abrir o microfone, ou escrevendo no chat, para a gente
interagir um pouquinho. Depois disso tudo, né, que a gente viu aí como que funcionam as vitaminas, quais os tipos de vitaminas que tem, quais as funções que elas têm no nosso corpo, e como também que é esse processo, né, além de colocar para dentro, como que é essa questão de como elas saem do nosso organismo, né? Então, não vou ler de novo a pergunta, já vou não vou ler de novo o enunciado, já vou direto na pergunta. Então, esse tipo de vitamina, as vitaminas do grupo B, né? No caso, a B3, mencionada na reportagem, pode ser eliminada do corpo, pois é, letra A, expelida juntamente com as fezes, letra B, solúvel na água que compõe a urina, letra C, consumido durante a respiração celular, letra D, digerido parcialmente pelas enzimas biliares e letra E, dissolvido nas gorduras metabolizadas pelo fígado. Aí agora é com vocês. Eu vou na B. Você vai de B? Sucesso. Eu guardei aqui, ó, a informação. Então, Roberta vai de B. Luísa falou a B ou a E? Massa. E aí, Eliane, o que você acha? Vamos ver aqui. Também vou na B. Você vai de B também? Sim. Uai, então essa turma aqui, gente, vocês já ganharam uma questão do Enem. Se tivesse caído, vocês já tinham mandado bem. Vou só comentar, então, da questão da opção E, né? A opção E, que é dissolvido nas gorduras metabolizadas pelo fígado, nesse caso, não seria. Por quê? Porque as enzimas do complexo B, como a gente viu lá nos slides, né, elas são hidrossolúveis. Então, elas são dissolvidas em água. Essa condição, para uma vitamina ser dissolvida nas gorduras metabolizadas pelo fígado, como é a questão E, elas deveriam ser lipossolúveis, que não é o caso das vitaminas do complexo B. Então, todas as vitaminas do complexo B, por serem hidrossolúveis, elas vão se, no caso, elas vão ser solúveis, né? Aquela coisa, elas vão ser misturadas com a água e ali elas vão embora do nosso organismo. Mas, parabéns, viu, pelo acerto das três. Agora a gente vai para essa segunda parte da aula, onde a gente vai falar de hidratação. Essa parte é um pouco mais curta, porque eu acho que, né, eu acho que vocês vão captar qual que é a importância da hidratação para a gente e dentro da perspectiva que a gente tem que ir para o Enem sabendo, né, mais ou menos sobre hidratação. E aí essa pergunta é a questão 124 do caderno cinza também, então, do Enem de 2020. Então, um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que crianças e adolescentes com idade até 14 anos são as principais vítimas de desidratação no verão. Em 2010, o Estado registrou 3.871 internações decorrentes da falta de consumo de líquidos. Desse total, 1.802 eram crianças e adolescentes, representando 46,5% de todos os atendimentos. Com o calor, a secretaria afirma que as internações sobem, em média, 44,2% em comparação com outros períodos do ano, né? Os períodos que não são tão quentes, né? Períodos mais amenos ou até mesmo mais frios. E aí a pergunta para essa questão é a seguinte: considerando o papel da água no organismo humano, uma consequência do problema de saúde mencionado no texto é a intensificação do transporte de sais, a atenuação da sonolência e do cansaço, a alteração da temperatura corporal, a ascensão do metabolismo celular ou a ampliação do volume de urina. Vamos lá. Para falar de hidratação, não tem como não começar falando disso, né, pessoal? Que mais de 70% do nosso corpo é composto de água. Se a gente pegasse um ser humano, é meio bizarro esse exemplo que eu vou dar, mas eu acho que ajuda a entender, e jogasse num liquidificador,
Quando aquilo ali começasse a acontecer, gente, no final ia sobrar água, líquido. A gente é líquido, todos os animais são líquidos, as plantas são líquidas, né? A grande maioria. E no caso do ser humano, 70% do nosso corpo é água. Um exemplo bem prático disso, um ser humano que pesa 100 quilos, 70 quilos dessa pessoa é só água. Então, e essa água, né, ela é composta, ela tem a função de hidratar, levar os nutrientes, né, como oxigênio, os sais minerais para dentro das células, que também são feitas de água, além de expulsar substâncias tóxicas do corpo por meio de suor e urina. Esse desenho que eu trouxe aqui para a gente ao lado, né, eu acho que assim, ele tenta trazer como que funciona a água no nosso corpo. Então ele umidifica os tecidos da boca e do nariz, regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações, protege os órgãos, né, e os tecidos dentro do corpo, ajuda a prevenir a prisão de ventre. Então, aí esse ponto eu acho muito interessante. Tomar muita água. A gente precisa de tomar de 2 a 2,5 litros, se possível 3, né, de água, porque isso ajuda até mesmo no nosso intestino, né, para a gente evacuar de uma forma mais ou menos, né, dolorida, agressiva. É muito importante tomar água. Ajuda também, né, na redução da sobrecarga nos rins e no fígado, né, através da eliminação de resíduos, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixar o nosso corpo ali, né, para deixar acessível para o nosso corpo, que é a ideia que eu estava falando, né, de dissolver as coisas, e transporta os nutrientes e o oxigênio para dentro das células, que aí já está no texto. Dentre as principais funções da água no nosso corpo, a gente também pode destacar a participação dela nas reações químicas, no controle da temperatura do corpo e no transporte de nutrientes. Assim, três grandes resoluções da água para a gente seriam essas três. No corpo humano, essa substância, a água, né, ela exerce variadas atividades essenciais para garantir o equilíbrio e o funcionamento adequado do corpo como um todo. Dentre, né, essas funções, a gente pode destacar o seu papel como solvente, né, ou seja, aquele que dissolve, garantindo um meio propício para a realização da grande maioria das reações químicas. Além disso, a água também exerce um papel primordial na eliminação de substâncias tóxicas, né? Então, às vezes a gente se alimenta de alguma coisa, né? E aquilo ali pode ser que não esteja legal, tenha passado o prazo de validade, ou tenha ficado fora da geladeira há muito tempo, ou seja alguma coisa mais velha. Bebendo água, gente, a gente consegue resolver. O nosso corpo ele tem a capacidade de se autorregular, se autorresolver, resolver alguns problemas. A gente precisa de ajudar ele. Então, beber água é até isso. Assim, a gente consegue até resolver alguns problemas bebendo água, sem precisar de remédio. Não estou falando que não, né, que a água substitui remédio, não é isso. É que algumas situações do nosso cotidiano, se a gente bebe uma quantidade legal de água por dia, sei lá, né, alguns copos aí que dá 2 litros, 2,5 litros, o nosso corpo passa até a funcionar diferente, o nosso sono fica diferente, por exemplo. A água também é um importante componente do plasma sanguíneo, né? Então, sendo responsável, portanto, pelo transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para a célula. Assim como ele atua também levando substâncias que funcionam, né, transportando os produtos do metabolismo até o seu local de eliminação. Né? No caso aqui, eu acho válido essa parte, principalmente falando do componente do plasma sanguíneo, em específico para as mulheres, né? Como mulheres menstruam e a menstruação é uma perda de sangue, é extremamente importante repor esse sangue no organismo. Então, por isso que, principalmente as mulheres, são indivíduos que precisam de tomar muita água, porque naturalmente vocês já perdem sangue. E o sangue que é responsável por limpar os nossos tecidos, limpar os nossos órgãos, fazer oxigenação de todo o corpo, né, levar o oxigênio aí desde a nossa cabeça até no nosso pé. E é através do sangue. E o sangue, né, o plasma sanguíneo no caso, ele é extremamente dependente da água. Então, assim, em períodos menstruais, é extremamente importante que mulheres bebam bastante água para ajudar o corpo nessa perda natural que vai acontecer de sangue.
mas que o sangue é extremamente importante para o funcionamento do corpo. A água também garante a proteção de algumas estruturas do corpo, né? O líquor, encontrado entre as meninges, que é essa região nossa do cérebro, entre o cérebro e entre o osso da cabeça, né, tem a meninge, que é esse tecido, inclusive, né, que quando tem algum problema, dá aquela doença meningite, e, né, por muitos anos as crianças aí, muitas crianças, né, foram acometidas de meningite, mas aí a gente desenvolveu a vacina. Hoje a gente é vacinado contra meningite e aí conseguiu resolver esse problema durante, pelo menos na situação das crianças, porque a meningite pode ser acometer adultos também, mas o índice é bem menor. Então, o líquor, que é encontrado entre as meninges, né, ou seja, esse líquido que fica ali entre o cérebro e entre o osso da cabeça, por exemplo, ele previne os impactos que podem desencadear graves danos ao sistema nervoso, né? Então, assim, além disso, podemos citar o líquor presente nas articulações, que evita o atrito entre os nossos ossos, o líquido amniótico, no caso aí das gestantes, né? As pessoas que estão, as mulheres gestantes, todo esse líquido que está envolvendo ali o bebê é extremamente importante para a saúde da mulher e para a saúde do bebê também, que protege o embrião, né, no seu desenvolvimento. As lágrimas têm um importante papel nos nossos olhos, porque elas evitam que os nossos olhos ressequem, né, as córneas se ressequem, fazendo aí essa sua limpeza. A regulação da temperatura do corpo também é conseguida pela água. Então, se a gente consegue manter o nosso corpo aí em 35,5, eu acho que é 35,5, né, a temperatura normal de um corpo, sem que ele esteja em febre, tudo isso é regulado pela água. Em dias quentes, por exemplo, o nosso corpo começa a produzir suor, que é eliminado para fora do corpo. Então, essa água que sai do nosso corpo é uma forma de regulação da nossa temperatura para evitar com que, por exemplo, algumas proteínas, algumas enzimas que estão dentro da gente, elas se desregulem. Só um exemplo, por isso que é tão... quando a gente vai cuidar de uma pessoa que está com febre, e a gente tem aquele cuidado assim, olha, não pode chegar a 39,5, não pode chegar a 40 graus. Esse cuidado é porque quando a temperatura do nosso corpo ela vai subindo, e aí, voltando lá em algumas aulas que a gente já teve, algumas enzimas que vão fazer o funcionamento do nosso corpo, elas funcionam só até uma temperatura. Se sobe muito a temperatura, ela começa, gente, sério, a cozinhar, né? A gente fala desnaturando as proteínas, proteínas e enzimas. Mas o que acontece é um processo de cozinhar algumas proteínas e algumas enzimas. E aí, quando a pessoa volta, dependendo do efeito que foi esse cozimento de algumas enzimas e proteínas, pessoal, não tem reversão, sabe? Algumas pessoas podem voltar desse estado de febre, assim, com problemas de saúde, com problemas neuronais, com muitos problemas, porque desregulou e aí entra, não regula depois, né? Aquela coisa, cozinhou, o corpo não consegue resolver uma coisa que foi aquecida e desmontou a sua forma original, né? E aí, voltando para o texto, né? Ao evaporar, o suor provoca a diminuição da temperatura. Então, percebe-se, portanto, que a temperatura não é controlada pela eliminação de suor, mas sim graças à sua evaporação. Então, não é o fato do corpo jogar água para fora que ele esfria, né? É porque acontece a evaporação. Quando a água, né, ela sai do nosso corpo na forma de suor, por exemplo, também está acontecendo ali um refrescamento da nossa pele. Então, esse que é o processo com que faz com que a gente consiga manter a nossa temperatura corporal. Então, vamos voltar para a pergunta, né? Não, eu acho que não precisa de... Eu vou ler essa pergunta de novo, que pode ser que tenha ficado... Eu acho que eu li um pouco rápido a primeira vez. Então, um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que crianças e adolescentes com idade até 14 anos são as principais vítimas de desidratação no verão. Em 2010, o Estado, né, o Estado brasileiro, enfim, registrou 3.871 internações decorrentes da falta de consumo de líquidos. Desse total, 1.802 eram crianças e adolescentes, né, que representaria aí 46,5% de todos os atendimentos.
dessa situação. Com o calor, a secretaria afirma que as internações sobem, em média, 44,2% aí, em comparação com outros períodos do ano. Então, quer saber, né, no caso, considerando o papel da água no organismo humano, uma consequência do problema de saúde mencionado no texto é a letra A, intensificação do transporte de sais. Letra B, atuação da sonolência e do cansaço. Letra C, alteração da temperatura corporal. Letra D, ascensão do metabolismo celular. E letra E, ampliação do volume de urina. Aí, mais uma vez, quero saber de vocês. O que vocês acham que é? A letra C, A letra C? isso. Tá. Guardei aqui, anotei aqui, ó. Eliane, letra C. E aí, Roberta, e aí, Luísa. Vocês vão com a Ariane. Vou nascer também. Então, show, já tem aí. Luísa, letra C. Gente, vocês vão fechar esse Enem. É isso que eu quero. É isso aí que eu tô querendo. O feedback que eu quero de vocês é isso. Ó, deu bom lá, Lindenberg, a gente conseguiu. Por quê? O que que tá rolando? Tá? É essa mesmo, alteração da temperatura corporal. Essa que é a função, né? É isso que aconteceu com essas crianças aqui. Na verdade, com todas essas pessoas, e no caso, 46% dessas pessoas eram crianças. Então, no verão, né, o que acontece é isso, a gente perde água. Se a gente não repõe água, né, isso pode sim dar um problema relacionado à alteração da temperatura corporal, né, que é esse estado, não é um estado febril, mas que ele pode sim dar problemas para a gente. Então, nesse caso, essa era a resposta certa, né? Até porque os outros assuntos, eles podem sim estar relacionados a essa questão da água ali, né, do papel e tal, mas não era bem o recorte do problema apresentado na questão. Fico aqui o meu agradecimento. Eu acho que a partir. E aí eu quero saber de vocês. Vou aproveitar esses minutinhos para saber. Tá rolando desse jeito, gente? Vocês preferem desse jeito? Vocês preferem do jeito anterior, que era só slide? Porque se tiver desse jeito, a gente vai manter. E aí, eu já vou adiantar, as aulas vão ser um pouco mais curtas, né? Até para vocês conseguirem absorver, pegar o slide, eu vou mandar lá no grupo, dar uma olhada. Se tiver dúvida, me manda mensagem, pode mandar mensagem sem problema nenhum, pode mandar mensagem. Lemberg, o que é isso aqui? Lemberg, o que é esse slide aqui que tá querendo falar? Não entendi, não. Então, assim, porque eu estou imaginando que vocês estão entendendo. Se vocês estiverem entendendo, fico feliz demais que vocês estão entendendo. Mas se não tiverem, pode sim me perguntar, que a gente vai descobrindo junto, vai matando a curiosidade junto. No caso, como eu falei, aí eu coloquei aqui, pessoal, porque como eu estou publicando também no YouTube as aulas, né, então eu preciso meio de colocar as referências de quem que eu estou usando. E aí essas são as referências que eu estou usando para montar essa aula para a gente. E aí, no mais, é agradecer. Agradecer cada um de vocês. Se caso tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se não tiver, a gente vai se ver então na. Eu acho que essa quarta agora tem inglês, né? Então, se for nessa quarta agora, a gente se vê de novo. Eu acho que assim fica melhor, menos atividade e falando sobre o assunto. Eu acho que guarda mais. Ah, Porque por mais que a gente já estudou essa matéria, a gente vai relembrando e passando exercício, eu acho que fixa. Acho que só assim, só o slide aí já fica assim, como é muita matéria, a gente não pega bastante coisa, mas não pega, não guarda muito, que é muita sim, coisa. sim. Ah, eu fico feliz, porque eu acho que era um pouco disso também, né? Como eu falei, né? É a primeira vez que eu tô aprendendo junto com vocês, porque de certa forma é um pouco disso, né? Eu também, eu fui lá assistir minha aula, eu falei, gente, tem muito texto nisso, tem muita informação, não é essa a proposta de um cursinho, né? Eu acho que um cursinho ele tem que, pelo menos, ser um pouco mais direto ali, ó, é isso aqui é isso,
Já vamos fazer um simulado de prova aqui para ver como é que é, e aí espero que vocês estejam gostando. Espero que os outros professores também possam estar adotando metodologias que contemplem vocês, porque vocês são as principais pessoas que a gente tem que fazer com que fique bom. Não adianta o professor querer que fique bom e não ficar bom para os alunos. Então, é isso. Assim, tá bom. É bom que a gente ir colocando exercício também, eu acho que ajuda muito, porque a gente já vai ter noção, porque eu já fiz Enem, as perguntas Aham. lá são bem puxadas. Então, assim, a gente vendo exercício também, a gente vai aprendendo também, porque na maioria dos exercícios, como você fez, o enunciado é muito grande. E às Sim. vezes é uma coisa simples, mas se a gente lê tanto que a gente não presta atenção, acaba errando. Sim, concordo super com você. Às vezes muitas das respostas estão até no próprio enunciado, mas é isso, você está lendo 90 perguntas. É Tem uma hora que verdade. você não aguenta mais ler as perguntas, tudo. Assim, não é que não aguenta, né? Mas assim, você começa já a misturar as letras, as palavras, e aí gasta um pouquinho. E aí, de repente, se tiver a sorte de alguma dessas que eu apresentar cair lá, nossa, gente, aí é alegria total, que é um gol que dá para. Não, mas só assim, por exemplo, igual você deu o exercício. Aí depois deu aquela explicação, por mais que às vezes não caia exatamente aquela pergunta, mas caia um assunto sobre a explicação que você deu, aí já dá mais para lembrar, já ajuda muito. Tomara, viu? Que eu estou na torcida por cada uma de vocês, gente. Eu quero vocês aqui do meu lado, ó. Vem para cá. Isso é bom. Então é isso. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês. Boa semana para cada uma de vocês. E, como eu falei, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Para a gente papear, trocar ideia e aprender. A cada dia eu aprendo muito com vocês também. Tá joia. Tá bom? Bom, Gente, então ó, eu vou interromper aqui a gravação.